Uma produção. Bruá. Como assim vamos falar de distúrbios alimentares? Apesar do termo alimentar estar no nome, os distúrbios alimentares não são apenas sobre comida, vão muito além disso. São problemas psicológicos que levam ao desenvolvimento de comportamentos alimentares não saudáveis e são problemas de saúde mental complexos que necessitam de uma equipa multidisciplinar para o seu tratamento. Práticas alimentares saudáveis são necessárias, óbvio, para a sua recuperação, mas o acompanhamento por psiquiatra ou psicólogo é fundamental. Para percebermos um pouco mais sobre o tema e para desmistificarmos várias questões, a minha convidada de hoje é a Sofia Câmara. É psicóloga e psicoterapeuta e, embora trabalhe com pessoas de todas as idades, os adolescentes acabam por ocupar aqui um lugarzinho especial, aqui no seu coração. E também trabalha com pessoas com várias realidades sociais. Neste momento, trabalha também, além da prática clínica, também trabalha numa ONG com vítimas de violência doméstica e agressão sexual e sente que está exatamente onde precisaria de estar. Bom dia, Sofia, olá. Bom dia, Ani. Tudo bem? Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada. Este realmente é um tema que há muito que queria falar. Mas para começar, e não começando diretamente a falar do tema, esta questão de procurar um psicólogo para conversar, o que seja, ainda é visto muitas vezes como, pá, eu não sou maluco, o que é que eu vou lá fazer? Só os doidos é que vão. Eu não sei quantos anda em psicoterapia ou anda no psicólogo, porque realmente não anda boa da cabeça. Isto são frases que nós ouvimos, mas é necessário combater esta ideia, não é? Claro que sim. Claro que sim. Um psicólogo, um psicoterapeuta é uma consulta como outra qualquer, não é? Todos nós podemos precisar ao longo da nossa vida, não há que ter receio de assumir. Isso acontece muito com os adolescentes, não é? Porque os adolescentes não gostam muito de parar para pensar, então às vezes é mais não querem ir ao psicólogo porque não querem estar ali a pensar em problemas e querem ir curtir e querem viver e querem tudo. E também com pessoas que às vezes não se aperceberam, olha, por exemplo, com as vítimas de violência, às vezes ainda não se aperceberam que estão a viver um problema, então também não procuram ajuda por causa disso. E sim, há muitas pessoas que também não procuram porque acham que ter um problema psíquico ou algum sofrimento é porque são fracas, que é outra palavra que eu detesto. Serem fracos, não tem nada a ver. Mas procurar ajuda é sinal de força, não é? Claro que sim. E, portanto, é sinal de força, que temos força para enfrentar as nossas questões. E não há nada melhor que isso. Sabes que eu digo sempre que toda a gente devia pelo menos uma vez na vida ter uma consulta de nutrição e toda a gente devia pelo menos uma vez na vida ir falar com um psicólogo. Pronto, se não tiver problema nenhum, vão lá à sua vida. Não há questões que às vezes é preciso tratar e seguir. Portanto, pessoas que estão a ouvir, pensem nisto, que não é para malucos, faz favor. Eu já tive as duas. Nutrição e também psicólogo, várias vezes. Também eu. Até porque... isto é de conhecimento geral. Eu tive um princípio de anorexia na adolescência, portanto, isto também, já estive nesta situação. E muitas vezes, então, aqui os distúrbios alimentares, de uma forma geral, e as pessoas acabam por ter esta ideia que começam sempre com uma obsessão com a comida, com uma obsessão do peso, com a obsessão da imagem corporal, da forma corporal, mas há várias situações que não começam assim. Há outras situações que podem ser, digamos, o gatilho para este desenvolvimento destes distúrbios. Queres falar um bocadinho sobre isso? Olha, vou usar uma palavra que quem me conhece, os meus alunos, eu dei aulas, não é? Dei aulas muitos anos a adolescentes também, que foi uma forma, que é angústia, que até se começavam a rir logo, pronto, lá vem ela. Mas é verdade, olha, por exemplo, a angústia é tipo assim o motor principal para qualquer perturbação, não é? Possa acontecer, principalmente as perturbações do comportamento alimentar. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, que tem tudo a ver com a imagem corporal, que é uma coisa superficial, pessoas que só ligam à imagem, que depois ficam com estas problemáticas. Não, a angústia pode fazer com que uma pessoa deixe de conseguir comer, não é? Até eu conheci uma pessoa em tempos que sentia que tinha mesmo como se fosse uma bola ou qualquer coisa na garganta que não a deixava ingerir comida, não é? Ela desenvolveu uma anorexia, não pela sua imagem, também, mas sim porque estava muito angustiada, estava a viver uma altura muito complicada na vida dela que ela não conseguiu gerir e depois só procurou ajuda quando teve este problema muito grave.
E na bulimia pode estar associado, olha, por exemplo, a outras perturbações também, mas isso depois se quiser eu falo mais à frente. Querias Mas fazer podes uma falar, pergunta? não, podes falar já. Não, ia só dizer Pronto. que, por exemplo, há traços de personalidade que podem estar mais ligados ou menos ligados a este risco de desenvolvimento destas perturbações. Sim, sim, não. Ou seja, tudo depende também na área da saúde mental, não é? Porque há tantas questões individuais, eu às vezes acho que sim, que há padrões, e pronto, os especialistas têm aqueles padrões, não é? Se tu procurares em livros tipo DSM, e que são, pronto, que eu não uso muito, não é? Pronto, que eu sou da área mais psicanalítica e nós, pronto, é mais a parte do comportamento, das emoções e tudo o que seja muito estigmatizado, é muito importante para organizar e para ver sintomas, mas vai muito mais além disso. Mas sim, por exemplo, a anorexia, se não for nesta questão da angústia, pode ser aquelas pessoas que são muito rígidas, que têm poucos afetos, não é? Que cresceram em ambientes mais funcionais, aquelas mães muito funcionais. Isto eu não quero culpabilizar mães, eu tenho sempre medo de falar destas coisas, mas pronto, porque eu não quero culpabilizar ninguém, mas a realidade é que todos temos as nossas questões que passamos para os outros. Portanto, aqueles ambientes com pouco afeto, às vezes mais frios, não é? Em que as adolescentes, porque isto acontece mais na adolescência, não é? No início da adolescência, a anorexia, que sentem que há pouco espaço para os seus afetos, ficam com uma maior rigidez e este tipo de perturbações do corpo, não é? Que passa tudo para o corpo, às vezes aparecem mais facilmente. Mas pode também não ser por aí, não é? Às vezes pode aparecer em pessoas, pronto, por exemplo, tu até se calhar nem te estás a identificar com nada daquilo que eu estou a dizer, não é? Porque depois também existem outras questões. Aqui a minha questão é que na altura, quando fui tratada, digamos assim, estava mais ligado com o perfeccionismo e aquela sensação de eu ter o poder de dominar a situação, que eu estava magra, eu sentia muito magra, mas achava que tinha ali um super poder qualquer, que era, lá está, não era um distúrbiozinho, Sim. É aqui da forma de pensar que eu achava que era super poderosa porque estava magra e continuava, que estava ali a dominar a situação e que estava ali a jogar depois com as outras pessoas, que havia ali umas mentiras pelo meio, não é? Porque as pessoas perguntavam porque é que eu não estava a comer, já tinha comido, vou comer a seguir, vou comer com a minha mãe, vou comer não sei aonde. E era aquela falsa sensação de domínio da situação. Não sei se também é normal, se haverá mais casos assim, mas... Não, é muito normal mesmo, é exatamente ter o controle, e lá está, para isso aparecer na adolescência em que há necessidade de termos o controle do nosso corpo, na adolescência há tantas alterações a nível corporal que nós próprios não conseguimos controlar, não é? De repente deixamos de ser meninas, começamos a ser mulheres e às vezes é muito difícil lidar com isso, portanto é sentir que eu controlo das formas do meu corpo. E não sei se sabes, mas a anorexia às vezes também é considerada pelos especialistas como a toxicomania alimentar. Ou seja, como se fosse um comportamento idêntico a uma toxicodependência. Mas no sentido que quanto mais controlo o meu peso e quanto mais consigo controlar tudo aquilo que eu como e ficar mais magra, mais tendência eu tenho para controlar cada vez mais. Ou seja, a sensação inicial de ficar satisfeita em ter perdido peso vai ser sempre preciso mais para ter aquela satisfação inicial, tal como acontece com uma droga, não é? Uma pessoa consome uma vez, tem aquele efeito, e esse efeito depois vai ser preciso cada vez consumir mais para ter o efeito inicial. E há quem consiga equiparar exatamente isso, não é? Que é sempre a necessidade, é por isso que vão emagrecendo e perde-se o controle, não é? Depois têm que ser internadas muitas vezes, o que já percebi, pronto, contigo não aconteceu, graças a Deus. Não cheguei a esse... Sim, mas não cheguei a essa fase. Uma coisa que é importante, de uma forma geral, acaba-se por associar muito mais raparigas, jovens, adultas, mas é preciso também perceber que estes distúrbios, estas perturbações podem acontecer em diferentes fases da vida, em adultos, e também pode acontecer em rapazes ou homens, porque às vezes acabam por ser um bocadinho negligenciado alguns sintomas, porque acham que não é isto, mas pode acontecer. Eu não sei se alguma vez seguiste alguém com umas idades um bocadinho diferentes do que isto dito mais normal. Sim, por acaso já trabalhei com pessoas adultas. É assim, eu trabalho essencialmente não por escolha, mas acaba por ser mais mulheres do que homens, mas porque não é, quer dizer, agora recentemente sim, estou mesmo a trabalhar na ONG, mas mesmo a nível da clínica sempre tive mais mulheres do que homens, portanto, mas sei que também existe, mas nos homens às vezes é diferente, é mais a procura tipo dos músculos e aquelas mais do que propriamente a magreza extrema, não é? Pronto, mas acontece muito nas mulheres adultas também às vezes, como consequência de alguma coisa que elas estão a viver. Olha, na violência doméstica também acontece muito, é uma das consequências que pode advir da violência doméstica, está bem? Como muitos problemas psicossomáticos. Mas lidei sempre mais com problemas que aparecem, até podem ter passado despercebidos no fim da adolescência e que depois vão ficando cada vez mais graves.
tá bem? Até a idade adulta, pode ser um comportamento persistente. Aliás, às vezes é muito difícil uma pessoa ficar completamente curada, de uma anorexia. Fica sempre um padrão. É muito complicado às vezes. Mas de qualquer forma, mesmo que a pessoa até já tenha, por exemplo, alguém que nos esteja a ouvir, que nunca tenha pedido ajuda, nunca é tarde para pedir ajuda, mesmo que este padrão já venha há Claro que não. anos. Pode sempre falar, pode sempre pedir ajuda porque consegue, mesmo que não se tenha uma cura, embora haja recuperação, há 40 e tal % das pessoas que têm estes distúrbios acabam de conseguir recuperar. Pronto, isto são valores dos Estados Unidos, falo que vale, mas números portugueses eu não tive. Sim. Mas não, há pelo menos há também um grande número de pessoas que acabam por melhorar significativamente. Portanto, vale a pena procurar ajuda, independentemente da idade ou de há quanto tempo consegue, tem estes sintomas. Claro que sim, vale a pena e é uma urgência. Nós temos o direito a tomar conta de nós, não é? E diz-me uma procurar coisa, ajuda é isso. Imagina, um familiar, uma mãe, um pai que neste momento até nos estão a ouvir e começa a pensar que se calhar a filha que pode ter aqui algum distúrbio. Qual é a melhor forma de falar sobre o tema, abordar o tema? De não vais chegar lá e vais dizer lá estás tu com as tuas coisas, vamos mal desatar a comer porque isso é para chamar a atenção. Não é de todo se calhar aqui a forma mais positiva para ajudar. Não. Isso de chamar a atenção também, quer dizer, se chamam às vezes, isso é só chamar a atenção, como se fosse uma coisa que não tivesse importância. Se estamos a chamar a atenção, pode ser irritante para os outros, mas é sempre se estamos a chamar a atenção é porque precisamos de atenção, principalmente a adolescência, não é estar a desprezar nunca uma chamada de atenção. Mas olha, esta situação é muito complicada para as famílias, é horrível, sofrem imenso, é muito complicado. E para os amigos também, porque é uma sensação de impotência, mas também dependendo das fases da doença, não é? Se for uma fase inicial, às vezes ainda se consegue, tem que ser através de uma relação muito empática, ou seja, não é do género mostrar isso que tu estás a dizer, o que é que tu disseste há bocado foi perfeitinho, agora eu não queria estar a dizer, o que é que tu disseste agora mesmo? O que é que eu digo? Daquilo que se costuma dizer. Tipo, começa lá a comer, tipo, lá estás tu a chamar a atenção, muitas vezes desvalorizam. Tipo, porque é que não comes? Exatamente. Ao contrário, porque nós agora. Desculpa só interromper. Estamos aqui a falar de anorexia, mas se for uma bulimia que acaba por estar ligada à purga, e a purga pode não ser vomitar, pode ser excesso de exercício físico de uma forma mesmo muito excessiva. É daquelas... Então porquê é que não estás quieto? Se a pessoa se calhar conseguisse, estava, não é? Claro, sim, pronto, exato, não é por aí, não é? Tentar perceber sempre o que é que se está a passar. Eu acho que deixar as pessoas conversarem, às vezes, porque nós tentamos sempre, nós achamos que ajudar é solucionar o problema da pessoa, não é? Qualquer que seja, uma depressão, qualquer coisa, não é? Achamos, eu como amiga, ou como mãe, ou como pai, o meu dever é conseguir ajudá-la no momento. E pronto, e começamos logo aí a espalhar-nos ao comprido, não é? Porque então estes problemas, estas problemáticas não é numa conversa, não é duas conversas. Aliás, isto é preciso sempre ajuda profissional, obviamente, a família não vai conseguir ajudar sozinha. Às vezes, o que é preciso? Eu estava a dizer, é uma relação muito empática, mas às vezes é preciso até aquela relação, uma comunicação, imagina, em vez de estar sempre a tentar compreender nestas perturbações, como é preciso precisamos acordar a pessoa do outro lado, não é? E às vezes precisamos ser brutas, é exatamente o contrário, em vez de estar sempre a tentar levar, isto é uma coisa que é preciso, um limite ali, pronto, já chega, porque isto às vezes há mesmo um perigo de saúde muito grave e perigo de morte mesmo, não é? Portanto tem que ser assim uma coisa mais brusca. Que as pessoas às vezes têm muita dificuldade, principalmente os pais, quando veem os filhos em sofrimento, não é? É por isso que às vezes é muito importante a terapia familiar, nestes casos, e claro, a terapia, uma psicoterapia, às vezes pedopsiquiatria no caso dos adolescentes e crianças, e psiquiatria nos adultos, não é? Porque lá está, porque a anorexia é uma coisa multidimensional, não é? Pode estar relacionada com outras perturbações também que foram maltratadas, e daí o aparecimento, o surgimento, o desenvolvimento de outra perturbação. Como a anorexia pode ter até uma depressão na sua base, imagina, uma depressão que nunca foi vivida como deveria ter sido vivida, que às vezes também acontece. Portanto, aqui nesta questão também da psicologia acaba por ter muito esta questão também da nutrição, que é depende da pessoa, depende da família. É tudo. Portanto acaba por ter, mas é importante, quer se depois seja necessário falar de uma forma mais empática ou ali haver um momento um bocadinho mais bruto, às vezes chamar à realidade, porque isto acaba, alguém que tem uma perturbação deste género acaba por, de uma forma, se falar assim de uma forma mais simples, acaba por se estar a matar aos bocadinhos. Esta expressão muito, pronto, isto não tem, exatamente, não é uma forma de dizer de uma forma muito profissional, mas acaba por se matar um bocadinho. Às vezes é preciso alguém
dizer assim, pá, para, tipo, eu adoro-te e não te consigo ver a fazer isto. Sim. E às vezes pode ser o clique necessário. Exatamente. Mas é importante ir falando e é importante, penso eu, pôr o foco na pessoa que está doente e não estás-me a fazer isto a mim porquê? Tipo, não, tipo, ou mãe, ou pai, ou a melhor amiga. Sim, o foco é na sim. pessoa, certo? É um bocadinho por aí. Claro. Quer dizer, uma questão agora também que é, mais do que nunca, acho eu, as pessoas agora têm todas muito. Adoram comentar os pesos dos outros. É porque estás mais magra, olha que estás mais gorda, olha porque tu és não sei o quê. Tipo, este tipo de comentários que já no dia a dia, alguém que tem um distúrbio não é muito simpático e não é de todo. Não se deve fazer. Alguém com um distúrbio, isto deve ser mesmo aqui quase a machadada final para a pessoa. Então é dizer assim: não, desculpem, eu não estou a lidar com isto. Olha, por acaso eu lembro-me de uma situação em que aconteceu isso, em que era uma rapariga e isto eu ouvi no ginásio. Não foi em termos clínicos, nem uma pessoa que eu conhecia, mas era uma rapariga que claramente estava com uma anorexia. Não sei porquê. Pronto, eu acho que aquilo sim, não sei qual foi o início, não sei se ela estava doente, acho que não estava doente, não é? Doente fisicamente, não é? Porque às vezes as pessoas estão muito magras porque estão com doenças graves, não é? Pronto, mas não seria esse o caso. E passou uma amiga, devia ser uma amiga, espero eu que seja, não é, que a conhecesse, porque abordou assim de repente e disse: pá, tu estás super magra, já chega. Disse ali qualquer coisa assim: já viste como é que tu estás? Olha lá, tu estás magra, já chega, não vais nada fazer esta aula, devia ser cycle ou qualquer coisa. E aquilo, pronto, para ela, eu não sei como é que foi a seguir, mas na altura a miúda ficou a olhar para a outra completamente boca aberta, super ofendida, virou-lhe costas e pronto, ou seja, aquilo não deu em nada, não é? Também não é. Ou seja, quando eu digo é para teres uma atitude mais assertiva, mas não é tipo humilhação em público, não é? Que foi o que foi aquilo, ficou toda a gente a olhar, portanto aquilo não foi de todo. Ou então também às vezes uma pessoa, por exemplo, na bulimia, que é uma coisa que passa muito mais despercebida, a não ser que uma pessoa se ficar com aquela tentação em estar sempre a vomitar, não é? Fica com os dentes todos estragados, que às vezes é uma das coisas que se conseguia perceber pelas adolescentes, começam a ficar com os dentes todos mais escurecidos e isso. Mas o que acontece, imagina que é isso sim uma pessoa que acha que nunca está no seu... Diga? Diga. Não, estava a dizer marcas na mão, de provocarem o vómito, muitas vezes ficam com marcas na mão. Porque, mas estas, por exemplo, lá está, os problemas nos dentes, a marca nas mãos, também é uma forma às vezes de chamar os familiares, de estarem atentos e conseguirem identificar, porque realmente alguém que tenha normalmente uma bulimia consegue ter o peso normal. Não é uma coisa, por exemplo, uma anorexia à partida, há um emagrecimento, aqui na bulimia consegue realmente passar muito despercebido. E as pessoas depois porque não fazem isto à frente dos outros, não é? Pronto. Mas diz, desculpa. Exato. E conseguem ser muito discretas. Não, estava a dizer que esse tipo de comportamento, por exemplo, não estás mais gorda, ou já não estás tão magrinha, uma pessoa com uma bulimia, não é? É logo um convite para a pessoa se enfiar na casa de banho e vomitar tudo aquilo que acabou de comer, porque afinal até realmente ela tem razão, está mais gordinha ou está mais cheinha. Pronto, não é? Nós temos de ter cuidado com tudo aquilo que dizemos uns aos outros, até só em tudo, não é? Porque pronto, às vezes não conseguimos parar para pensar no impacto que as nossas palavras têm no outro, ou em tudo, não é? Acho que temos que parar todos um bocadinho para pensar às vezes nessas coisas. Tentar as pessoas perceberem que estes comentários sobre o aspecto físico dos outros, a menos que seja pedido, não deve ser dado. Acho que é um bocadinho por aqui. Até porque estas questões de saúde, alguém dizer estás com ótimo aspecto, estás mais saudável. A palavra saudável, para nós que temos uma boa relação com a imagem, com o corpo, não temos nenhum distúrbio, é uma coisa ótima. Tipo, saúde é uma coisa boa. Alguém que tenha um distúrbio, a palavra saúde às vezes até tem uma conotação negativa, que é, então, eu estou com um aspecto que tenho saúde, portanto eu devo ter engordado. Logo. E depois acaba por haver aqui um bloqueio. Porque a pessoa não decidiu ter este problema, não decidiu pensar isto, depois há alturas que não consegue sair dali. E tudo o que se possa dizer de uma forma que lá está, que ninguém perguntou a opinião, às vezes não é bom. É por isso que é muito importante também saber falar, independentemente de falar com quem quer que seja na rua. Nós não sabemos se está com algum problema ou não, porque nós não sabemos da vida dos outros, ou mesmo quando sabemos ou quando desconfiamos convém ter aqui algum tato na forma como se diz as coisas, podem ter aqui uma carga depois demasiado negativa. Sim. Em relação, volta a dizer, por exemplo, algum pai, algum familiar de alguém que suspeite que há aqui algum problema, então achas mesmo que é só ir falando e tentando perceber de uma forma que também não seja ali uma obsessão? Não, acho que é procurar ajuda. Eu acho que nestas situações eu acho que temos que procurar ajuda, está bem? Quanto mais cedo, melhor. E aqui a questão era,
Por exemplo, se eu tenho um problema e não quero procurar ajuda, imagina, eu tenho um problema e não quero procurar ajuda, tu identificas o problema, qual será a melhor forma de tu falares comigo para me levares a procurar ajuda e marcar uma consulta com o nutricionista e marcar consulta com o psicólogo? O que é que achas que é a melhor forma de levarmos? Qual é a melhor maneira de termos esta conversa para levar à ação? Sim. Olha, essa pergunta é muito complicada, mas eu vou tentar. Sabes porquê? Porque normalmente uma pessoa com uma anorexia está completamente em rejeição e em negação, mais em negação, não é? Rejeita qualquer apoio porque está em negação daquilo que tem. É rara a pessoa só com anorexia, sem outros problemas na vida dela, que vá procurar ajuda por decisão dela própria, porque na cabeça dela ela não está com nenhum problema. Não é? Por isso desculpa que interromper-te, Sofia. É por isso que quer seja anorexia. Pronto, e então, o que é que os pais fazem? Quer seja anorexia, quer seja uma bulimia, quer seja outro distúrbio, porque depois há vários, embora se fale mais da bulimia e da anorexia, depois aqui há outros, digamos, que muitas vezes estão ligadas entre si. Mas, por exemplo, agora quando falaste de anorexia, tanto serve para a anorexia como para outro. Nunca vão procurar, raramente vão procurar ajuda, é isso, certo? Ok. Sim, mas mais mas mais na anorexia, o que eu estava a dizer é mesmo uma perturbação muito complicada, porque as pessoas, é assim, se tu, por aquilo que eu vou sentindo e vou lendo e já observei, talvez tentar levá-la não ou seja, eu acho que se tentar abordar diretamente às vezes a questão da anorexia com a pessoa é uma forma dela fugir e de se fechar completamente. Se calhar talvez tentar encontrar outras coisas que poderão estar a acontecer na vida. Olha, eu vou-te contar, dar um exemplo numa adolescente que eu tive há muitos anos atrás, que foi ter comigo, a mãe, mas já nem me lembro, que era uma questão tão superficial, mas a mãe fingiu que era por causa daquilo. E era porque a mãe estava super preocupada com ela, que ela estava mesmo com o início da anorexia, pronto, associada a imensas coisas. Depois eu percebi que estava associada a muitas coisas, mas na altura ela não foi para lá por causa da anorexia, porque ela não tinha nenhum problema, e se fosse por causa disso ela ficava a olhar para mim, o que às vezes acontece, aqueles adolescentes chegam, ficam calados e eu ainda por cima sou mais teimosa ainda e fico calada o tempo todo também, até que eles começam a falar, não é? Mas ou seja, tentares contornar a situação às vezes, porque se tentares abordar o problema de frente, ou mesmo se tentares as pessoas às vezes que têm estes problemas e que estão em negação detestam, é que as pessoas estejam sempre à volta dela, estejam centradas neste problema. É isso que faz com que elas se isolem mais, cada vez mais, que fiquem mais fechadas em si mesmas. Portanto, tentares abordar de outra forma, tentares te preocupar com essa pessoa, como num problema também de toxicodependência. A pessoa não é a toxicodependência, é tudo o resto, não é? Portanto, tentares abordar a pessoa no seu todo, está bem? Não enfatizar aquele problema que ela acha que não tem, não é? Pronto, e tentar perceber outras coisas para ver onde é que se pode agarrar. Isto é a minha sugestão, porque a verdade é que quanto mais se insiste no problema, pior, olha, é pior a emenda, como se diz, não é? Sim, mas... Pronto, portanto é mais nesse sentido. Voltando a falar em adolescentes. O adolescente até então foi diagnosticado e tem um problema, e depois até foi ao nutricionista, aí tudo bem, e de repente o nutricionista até diz assim à mãe, ao pai... esta pessoa, a pessoinha X, o adolescentezinho Y, precisa mesmo de ser visto por um psicólogo. E se os paizinhos se lembrarem de dizer assim, não, o meu filho não, voltamos àquela pergunta inicial, não, que o meu filho não tem problema nenhum, isto aqui nós agora resolvemos em casa porque nós somos uma família muito estruturada. Tipo, imagina, eu estava na consulta e estava-me a acontecer. Tento explicar por A mais B de uma forma muito simples, realmente que não, que eles estão com preconceito em relação às consultas de psicologia. Mas, lá está, se alguém tem aquilo muito enraizado que é para doidos, como é que se consegue... Tudo bem, assim, eu posso tentar explicar que se a criança, adolescente não for tratado, esta doença nunca vai desaparecer, e isto pode levar realmente à morte. Além de poder levar à morte, pode levar a problemas cardíacos, a problemas ósseos, a problemas... vários e variados problemas que não são simpáticos nem bons. Olha, a incapacidade de engravidar, por exemplo, na idade adulta, não é? Que pode acontecer, não é? Porque há menorreia nas adolescentes e adultas, não é? Com anorexia. É que esta questão de às vezes haver os pais que até querem ajudar, mas depois não querem ajudar tudo, porque acham que não precisam do psicólogo.
Pois, isto é assim, nós temos uma grande problemática na nossa sociedade, que é a problemática narcísica. Pronto, fala aqui, mas é verdade. É assim, há muitos pais, sim, que ficam em pânico porque o facto de assumirem que os filhos têm um problema, acham que têm que assumir também que falharam e que são maus pais. E olha, eu acho que isso é relativizar e desdramatizar. É assim, todos nós, ninguém é perfeito, não é? Nós fazemos coisas que não deveríamos fazer connosco e na relação com os outros, faz parte. E o que é importante é estarmos abertos a perceber coisas que se calhar podemos fazer de forma diferente, está bem? E isso sim é ser bom pai e boa pessoa, é perceber que podemos falhar. E depois é dizer, por exemplo, muito simples, o seu filho tem uma cárie. Pronto, o seu filho tem uma cárie. Eu não estou a dizer, não lhe soube lavar os dentes, portanto eu não vou arranjar o dente porque eu sei lavar os dentes. Não, a cárie não está aí de certeza, eu lavo-lhe os dentes todos os dias. Não, a cárie está lá, ele vai ter que levá-la ao dentista. Foi o melhor pai que podia ter sido, foi a melhor mãe que poderia ter sido, mas ninguém está a pôr isso em questão. Só que às vezes o melhor que nós tentamos ser também tem falhas, faz parte. E depois não só, as crianças também têm os seus próprios, os dentes, não é? Também há coisas mesmo, às vezes é a saliva, não é? Isso eu não percebo, não sou dentista, não é? Mas pronto, acho que também o pH da saliva, qualquer coisa também tem impacto, não é? No aparecimento das cáries. E nos adolescentes, nos adultos, nas crianças, também existem características que são nossas, nós não nascemos tábuas rasas, não é? Portanto, há características que são nossas, temos mais tendências para uma coisa do que para outras. E nós, enquanto pais, enquanto amigos, irmãos mais velhos, o nosso dever é também percebermos como é que características nossas podem ter impacto nos outros, não é? E isso não há problema nenhum, ninguém está a criticar de forma destrutiva, muito pelo contrário, não é? Exatamente. Portanto, o facto de um filho precisar de ajuda é uma coisa normal, não é porque estamos a insultar os pais que não foram bons. E eu estou a dizer isto da forma mais simples possível porque é mesmo que eu acho que as pessoas lá no fundo sentem e não admitem, não é? O meu filho precisa de psicólogo. Pronto, eu afinal sou um mau pai, sou uma má mãe. E não tem nada a ver. Às vezes tem. Mas é muito raro. Sim, às vezes terá, outros casos não terão. E portanto, realmente é estar um bocadinho mais aberto e perceber... Se não tenho um problema no dente, vou tratar. Se tenho um problema no joelho, vou tratar. Se tenho um problema de pele, vou tratar. Portanto, se eu tiver um problema nesta parte aqui que se chama cérebro, não é? Aqui na nossa tabela da nossa cabeça, é só tipo assim, também vamos tratar. Agora, uma forma simples de ajudar, por exemplo, o exercício físico ajuda imenso na saúde mental. Está mais que provado, a libertação de endorfinas. Mas assim, há pessoas que acham que não, que é, eu até fui ao psiquiatra e não é, ele devia, não sei o que é que se passa, não deve ser bom profissional, que ele antes de me dar a medicação mandou-me para o ginásio. Eu já ouvi isto, que acham que como é que é possível mandar para o ginásio e não me deu drogas logo para tomar. Porque realmente o exercício físico é fundamental para a manutenção da saúde mental. Certo, tu com certeza também traz nas consultas pessoas a quem recomendas. Eu recomendo exercício físico a toda a gente. Sim, é assim, eu não recomendo muita, eu não recomendo assim muita coisa, não é? Ou seja, pronto, não tenho por hábito recomendo às minhas amigas, sim, quando estão a sentir mais em baixo, pá, precisavas de me dar uma consulta, eu assim, olha, o que é que tu já fizeste? Quando dizem aquelas coisas, não é? Pronto, amigos, é diferente, consulta tinha que te cobrar e não me apetece, pronto, mas sim, é super importante, olha, para mim, eu dou imensa importância ao exercício físico, sempre dei, não é? Até já... Às vezes até, pronto, o problema é que, mas agora já não é assim, mas há uns anos atrás na minha área era quase uma pessoa que desse importância ao corpo, era superficial, não é? Agora já não tanto, ainda por cima eu tenho até aquela área da psicossomática, não é? Nós somos um todo, não é? Nós não somos só cabeça, nem mente, nem espírito, nem corpo, nós somos um todo, portanto temos que cuidar de tudo e para estarmos bem mentalmente temos que estar bem fisicamente, não é uma obsessão e também não é obrigar a pessoa, isso às vezes, tu disseste isso e eu por acaso já tive o exemplo de uma pessoa a quem foi aconselhado exercício físico e era uma pessoa que tinha uma péssima relação com o corpo, então isso para ela era uma violência, percebes? Portanto tinha que se preparar primeiro a relação que ela tinha com o seu próprio corpo para conseguir perceber que isso seria uma coisa boa para ela, porque também não é impingir assim de repente. Também temos que perceber às vezes a realidade, não é? Das pessoas. Mas sim, sem dúvida, o exercício físico eu acho que é tão importante como o exercício do pensamento, da parte emocional, de tudo. É tudo importante, tudo importa, não é? Um equilíbrio entre tudo, acho que é o ideal. Aqui uma pergunta agora importantíssima, que é, todos os meus convidados até agora, os últimos convidados, acordavam de madrugada para treinar. Tu a que horas é que vais treinar? É só para eu me sentir que podemos estar, se calhar, mais nos mesmos horários. Olha,
Eu nem sei bem, eu agora tenho, pronto, eu vou quando consigo. Para mim é essencial, eu todos os dias tenho que fazer e tu sabes, não é? Pronto, às vezes vou logo de manhã, mas logo de manhã não é assim muito cedo porque tenho uma filha para deixar na escola pequenina, portanto não posso deixá-la às 7 da manhã, não é? Não dá, mas pronto, tanto vou de manhã. Sim, coitadinha, não poderia fazer isso, nem era possível mesmo, pronto. Mas tanto vou assim, eu tenho a vantagem da maior parte da minha agenda, do meu tempo, pronto, o meu trabalho ser por agenda, portanto às vezes e estamos muito em teletrabalho agora, portanto isso facilita, e às vezes vou assim à meia da manhã, tenho um bocadinho e vou, às vezes ao final do dia, mas até vou ao sábado de manhã, que deixa as pessoas completamente olhar para mim como se eu fosse, mas pronto, eu gosto, não é? Portanto se é uma coisa que eu gosto, claro que vou acordar Sim, eu já te encontrei lá. Faz parte. Agora vou aqui cometer uma confidência. Tu quando eras miúda querias ser bailarina ou artista do Cirque du Soleil? Pá, queria. Isto é incrível. Sim, olha, isso era o meu sonho, pronto. Era o meu sonho, eu não sei, olha, depois perdi-me aqui na vida, as coisas da vida levaram-me para esta área em que... Deixei de ser... Não, gostava. Bailarina eu ainda até há bem pouco tempo fiz dança jazz, não é? Depois quando fiquei grávida deixei de ter horários e é preciso ter horários específicos. Quando é preciso ter horários específicos é complicado, porque nós nem sempre temos a mesma hora para ir fazer exercício, portanto deixei de conseguir. E fiz também acrobática de competição e eu adorava e adoro o Cirque du Soleil, é uma coisa que eu fico, e já impingi à minha filha, claro, já a pus a ver o Alegria, que é o meu preferido. Muito bem. Mas pronto, não deu para ser, pronto, acho que já não vai dar, mas continuo a gostar de mexer muito, portanto isso é exato, importante. Manter a sua... E não vou impingir à minha filha os meus sonhos que eu não atingi não vou impingir, mas ela por acaso já gosta muito de fazer ginástica também, de dança. Mas eu acho que, olha, mas não fui eu, é dela. É dela e para aquelas questões também ambientais, não é? Porque a influência ambiental, se ela está num ambiente em que vê que realmente também pratica exercício, que tem cuidado com a alimentação, claro. Uma coisa é impingir, outra coisa é estar a ver e acaba por ter aquela, não é? Absorve. Mas isso é importantíssimo. Claro, agora, para terminar, alguma coisa se alguém que não esteja a ouvir ou que é familiar de alguém que tem aqui destas perturbações ou alguém que até tem alguma coisa que possas dizer que achas que possa ser aqui um bocadinho, olha, motivacional. Motivacional. Ou que tu achas. Não, é assim, qualquer problema. O que eu acho é que não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. É sinal de fortaleza, não é de fraqueza. Tanto pais que têm que pedir ajuda porque têm problemas com os filhos e não estão a conseguir dar conta do recado sozinhos. É normal, não é? É para isso que existem as especialidades, é para isso que que as pessoas estudam psicologia e psicoterapias e nutrição e tantas outras coisas, não é? Nós estamos cá para complementar o trabalho que nós, como pais, como amigos, não conseguimos concluir. E para que pessoas que se possam identificar e acham que têm uma perturbação do comportamento alimentar ou que estão angustiadas e não conseguem comer e que se estão a sentir mal, podem às vezes ter vergonha de pedir ajuda, mas eu agora não tenho nenhuma linha, pronto, devia ter há linhas, mas há linhas de apoio, às vezes, coisas confidenciais para as pessoas pedirem ajuda, porque às vezes têm vergonha de dizer quem são, e isso é completamente confidencial. São pessoas que ajudam mesmo na hora e que podem encaminhar, e eu acho que não há mesmo vergonha em pedir qualquer tipo de ajuda que seja, não há vergonha nenhuma, muito pelo contrário. É um super poder, é ter essa capacidade de pedir ajuda. Alguma coisa que agora que me lembrei de perguntar. Esta perfeição que há nas redes sociais, porque as redes sociais mostram uma perfeição. Toda a gente tem vidas perfeitas nas redes sociais. Pode ter aqui um efeito um efeito contraproducente nas nossas crianças, jovens ou mesmo adultos que, por comparação, sentem que a vida deles não é perfeita. Sim. Também pode ter aqui um impacto negativo, generalizado, mas então alguém que tenha uma perturbação desta natureza também ainda terá aqui um impacto superior, mais tóxico. Pois, isso é o problema de uma pessoa olhar muito, comparar-se muito no fora hoje em dia, não é? E é assim, se nós sempre, e na adolescência principalmente, se tens muita tendência para ver o teu valor no outro, na forma como o outro olha para ti, como te aceita no seu grupo ou não, hoje em dia isso está potenciado de uma maneira louca, não é? As redes sociais podem ser extremamente violentas para muitas pessoas e é assim, é só pensarmos também, isso é fácil para quem percebe e está de fora, não é? Eu sei que eu própria às vezes, não é? Vejo as coisas e eu, olha esta, e olha o corpo, esta já foi mãe, está assim, eu ainda estou assim, olha aquela vai de fim de semana para aquele sítio e eu agora ando aqui a contar os meus pronto, mas é assim, se nós formos, há sempre alguém mais bonito, há sempre alguém mais rico, há sempre alguém com uma pele muito melhor, há sempre alguém com um namorado é assim, para já isso então não tem nada a ver, aquilo que nós vemos de fora, o que está por fora às vezes esconde
tanto coisas por dentro que nós nem sonhamos. Portanto, não nos vamos comparar aos outros para nos diminuirmos. Podemos nos inspirar, mas temos é que perceber aquilo que nós somos, temos que abraçar aquilo que nós somos, aceitarmos as nossas limitações quando não podemos fazer nada para alterá-las e não nos compararmos com os outros, porque isso é um beco sem saída. Pronto. Então, para perturbações do comportamento alimentar e coisas que envolvam autoestima, autoaceitação, estarmos a olhar para aquilo que o outro consegue e que nós achamos que nunca vamos conseguir, ficamos bloqueados ali num impasse que não vai sair. Portanto, sim, as redes sociais às vezes são muito perigosas, temos que ter cuidado, principalmente com os nossos mais pequeninos, sim, a forma como eles veem os seus ideais. Isso é importante. Realmente, só para concluir, perceberem que realmente perturbações ou distúrbios de comportamento alimentar, embora tenha ali alimentar, e seja fundamental ter ajuda nutricionista e ter aqui uns bons depois comportamentos saudáveis de escolha de alimentar, a parte de psicologia é fundamental, porque realmente isto é um problema de saúde mental e não temos que ter medo da palavra saúde mental, da mesma forma que as pessoas têm pavor da palavra obesidade, é como quem lhe estiver a espetar uma faca, não temos que ter medo das palavras, nós vamos dar-lhes nós damos a conotação que nós quisermos e às vezes tirar um bocadinho desta carga negativa. Se essa carga negativa nos levar a que não consigamos lidar com isto, tiramos a carga negativa, tentar de alguma forma e realmente procurar ajuda e procurar aqui uma ajuda multidisciplinar que é fundamental. Portanto, agradeço-te imenso, Sofia, de ter estado aqui a falar sobre este tema que é tão importante. Este tema dá para fazer mais 15 episódios, porque dá sempre para conseguirmos. Realmente há aqui muitos mitos associados, como em todos os problemas há aqui muitos mitos associados. Também se alguém depois tiver alguma dúvida, alguma questão, depois também pode sempre entrar em contacto comigo e eu levo a que depois entrem em contacto com a Sofia ou com outro psicólogo, que ao menos a pessoa ganhar aqui a coragem, não sei se coragem é a palavra certa, de procurar ajuda, porque com ajuda é possível haver aqui uma cura, ou mesmo que não haja uma cura, conseguirem viver uma vida muito mais saudável, não obcecada com comida e calorias e o que quer que seja. É possível e é bom que assim seja. Obrigada, Sofia, e vamos falando. Obrigada, eu. Sim, beijinhos.